Bom dia! Paulo Bosta. Caluniadores, mentirosos, filhotes da ditadura! I love me. Eleições, voto, democracia. O Canal Futura encomendou ao Meme Explica uma temporada onde a gente tentasse pesquisar, entender, explicar as eleições. A gente vai falar sobre a polêmica das urnas eletrônicas, sobre a importância das pesquisas, as funções de cada cargo para que a gente vota. Nessa temporada, o Meme Explica as eleições. Bem-vindos, amigos! Hoje mais um Meme Explica. Hoje o Meme Explica traz como assunto uma personalidade do mundo das eleições, uma celebridade, a urna eletrônica. Essa maquininha, que é usada no Brasil desde 1996, é um tipo de DRE, que significa Direct Recording Electronic, em português, gravador eletrônico de voto. Vários países no mundo usam esse dispositivo para dar mais agilidade e segurança aos seus processos eleitorais. Por exemplo, a Índia começou a usar lá em 1990. A Holanda em 1991. Só para citar alguns. Ao longo das últimas décadas, outros países também foram aderindo ao modelo. Aqui no Brasil, elas estão ao alcance de todos os eleitores desde as eleições municipais do ano 2000 e mudaram totalmente a cara das eleições brasileiras. A apuração passou a ficar muito mais rápida. Como você deve saber, em poucas horas, todos os cidadãos sabem os resultados das eleições aqui no Brasil. Isso é coisa rara nos outros países onde ainda usam as cédulas de papel, por exemplo. Nesses lugares, o resultado oficial pode demorar até semanas para ser divulgado. É aquela aflição e também especulação, desconfiança, né? Mas, como sempre, vamos contar essa história do começo, da evolução das urnas até a eletrônica chegar aqui na área. As urnas são usadas como forma de coleta de votos desde a democracia ateniense. Atenas sempre nas cabeças, né? Lá no século V a.C., as assembleias costumavam contar os votos pelo número de mãos levantadas, mas tinha um tipo de votação chamada de ostracismo, que é quando alguém cometia um crime mais grave e os cidadãos de Atenas votavam para decidir se essa pessoa devia ou não ser expulsa da cidade. Nesse tipo de votação, eles usavam pedaços de cerâmica quebrada que iam sendo depositadas em urnas, que nada mais eram que uns tipos de vaso com uma tampa. Como as urnas mesmo, que são usadas para guardar as cinzas de alguém que morreu e foi cremado. Séculos depois, em Roma, foi decretada a lei que obrigava que os votos nas assembleias fossem feitos com cédulas de papel e depositadas nelas, nas boas e velhas urnas, de forma secreta. Antes disso, os votos eram contados para um ouvidor. Quem ia votar ia até uma pessoa, contava o voto para esse fulano, que ouvia, por isso o ouvidor, e anotava. As urnas tornaram as eleições muito mais seguras e amplas também. E ainda combatiam a prática do famigerado voto de cabresto, quando o eleitor era pressionado, ameaçado, coagido a votar em certo candidato. Ficava mais difícil subornar para comprar o voto do sujeito se o processo era secreto, né? O cara voltava da urna onde ele depositou o voto dele em segredo e falava: sim, senhor, eu votei ali no candidato onde o senhor mandou. Com certeza. Mas a gente ainda está falando em antiguidade. E lá na Índia também existem relatos de urnas eleitorais nos longínquos anos 900, onde os votos eram feitos em folhas de bananeira e depositados em potes de barro. Achei chique. Até hoje, a lógica em vários países é essa. Você tem as urnas, que são caixas, depositórios, onde são colocadas as cédulas com os votos. Mas tem umas coisas curiosas, como por exemplo na França. Lá, a urna é transparente, para todo mundo ter a certeza de que as urnas estão vazias quando as eleições começam. Rolou uma fake news famosa aí pelo Brasil, dizendo que só 3 países utilizavam a urna eletrônica. Numa versão desse boato era só Brasil, Cuba e Venezuela. Em outra era Brasil, Butão e Bangladesh. Tudo mentira. Na verdade, em 41 países, e aí entre eles Canadá, Austrália, Coreia do Sul, México, Japão, Peru, Estados Unidos e alguns estados, as urnas eletrônicas são usadas para eleições regionais ou nacionais. No nosso país, antes da informatização, as urnas eram de madeira, sabia disso? E, óbvio, eram muito difíceis de transportar e armazenar, pelo peso do negócio. Depois vieram as de lona, que eram mais fáceis, mas ainda assim não eram tão seguras, e o processo de votação e apuração demorava muito, considerando que o voto no Brasil é obrigatório e a gente tem um número bem grande de eleitores. Desde 1932, que o Código Eleitoral Brasileiro prevê a instituição de uma máquina de voto.
Na época, algumas tentativas de criar essa máquina foram feitas, mas não tiveram muita adesão. Foi só nos anos 1990, como eu falei, que foi possível desenvolver os primeiros modelos das urnas eletrônicas que a gente tem hoje. Mas, apesar de já ser usada no país há 26 anos e nunca ter existido nenhum caso de fraude nas urnas eletrônicas, ainda tem gente por aí que, por nenhum motivo concreto, odeia as famosas maquininhas, com base apenas em muita desinformação, desconhecimento, fake news e teorias de conspiração. Parece que pegaram as urnas eletrônicas como um símbolo de disputa ideológica. E aí passaram a circular mentiras do tipo: urnas eletrônicas foram hackeadas e invadidas em uma conferência de hackers nos Estados Unidos para provar que não são seguras. Falso. Mentira. As urnas brasileiras nunca foram hackeadas. Inclusive, o TSE faz um teste público de segurança que qualquer brasileiro com mais de 18 anos pode se inscrever e participar. Ninguém até hoje conseguiu invadir as ditas cujas. Outra fake news. As urnas eletrônicas são fabricadas por uma empresa venezuelana chamada Smartmatic, que fraudou as eleições da Venezuela. Lenda, caô. Elas nem são fabricadas por uma empresa venezuelana, nem por essa tal empresa. E, de novo, nunca foram registradas fraudes. As urnas eletrônicas não são auditáveis? Errou! Em 2014, o partido do candidato derrotado nas eleições para presidente do Brasil contratou uma auditoria independente que não encontrou nenhuma irregularidade no pleito. Só nas eleições de 2018, as urnas eletrônicas foram alvo de centenas de mentiras. As mais registradas e disseminadas nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp foram essas. 7,2 milhões de votos foram anulados pela urna eletrônica. Não. Urna eletrônica seria programada para autocompletar voto em algum candidato. Não. Tinha um boletim de urna que superava o total dos eleitores da região. Não. A Polícia Federal apreendeu uma van com urnas eletrônicas adulteradas. Não. O eleitor pode pedir ao mesário o voto em papel se ele quiser. Não. Se votar só em presidente e votar branco nos outros, o seu voto é anulado. Não. Nada disso acontece na urna eletrônica. Se alguma informação dessas passou pelo grupo de Zap da sua família, já alerta o pessoal. É tudo lenda, não acreditem. Desinformação, fake news. Porque com certeza esse papo vai circular por aí de novo, se é que já não está circulando. Mas melhor do que eu ficar aqui explicando, desmentindo boatos e atestando a segurança das urnas eletrônicas, é a gente trazer simplesmente as maiores autoridades do processo eleitoral do país para falar sobre isso. Para explicar o quanto as urnas eletrônicas são seguras e fundamentais para a nossa democracia, o Meme Explica agora viaja para Brasília para falar com os maiores especialistas no assunto. Damn. Yeah. 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 A gente chega aqui no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para falar com a grande personagem desse episódio. Ela que é uma das grandes estrelas da nossa democracia, trabalha com afinco todo o processo eleitoral, já sofreu ataques, mas sempre sai por cima. E vamos conhecê-la pessoalmente. Quer dizer, pessoalmente não, porque não é uma pessoa, é uma máquina no caso. Estou falando da urna eletrônica. Tudo bem? Por que o Brasil usa a urna eletrônica e quais as principais vantagens? A gente tem uma solução que foi adequada para o contexto histórico do país. Se nós tivéssemos um risco muito baixo, não tivéssemos fraude, poderia ter o voto manual. Mas como há tanto o risco de mudança dos votos, quanto de coação dos eleitores, compra de votos e etc., a gente precisa da urna eletrônica que garante a integridade dos votos e o sigilo total do voto. Eu fiz o dever de casa, sei que a primeira urna eletrônica surgiu aqui no Brasil em 1996, mas ela não é a mesma que a gente tem hoje. Por que são feitas essas atualizações? Como que elas são feitas? De quanto em quanto tempo? A gente compra, em média, uma urna eletrônica a cada 2 anos. E a gente vai sempre revendo as especificações e tentando evoluir a segurança. Então, principalmente a gente muda a segurança no software, mas nós já fizemos alguns grandes saltos no hardware da urna eletrônica, que é a parte do equipamento propriamente dito, né? A gente sempre tem que estar
na vanguarda, ou seja, à frente de qualquer tipo de ataque. A gente usa, por exemplo, uma criptografia muito mais avançada que o mercado usa. Quanto do trabalho do TSE é dedicado às urnas eletrônicas? Ela é a ponta do iceberg. Nós temos, por exemplo, todo um sistema informatizado que faz com que todos os dados trafeguem nesse sistema de uma forma segura. Então, não existem pessoas aqui digitando nomes de candidatos e etc. Existem centenas de sistemas que fazem com que tudo funcione de forma harmônica e segura. Recentemente, de uns tempos para cá, a gente tem visto o tema das urnas eletrônicas pipocar na mídia cada vez mais. O quanto também o seu trabalho aumentou em função desse fato? A gente passou a trabalhar bastante com a parte de comunicação para poder transformar o nosso conhecimento técnico em explicações mais simples para a sociedade, porque o sistema é complexo e muito auditável. Os testes públicos de segurança são um grande exemplo disso, né? Nós abrimos a qualquer brasileiro acima de 18 anos a oportunidade de atacar a urna eletrônica e ninguém conseguiu ainda alterar um voto ou efetivamente quebrar o sigilo do voto. E, Rafael, por que essa urna? De onde ela veio? De quem é que fabrica? A gente faz o projeto de segurança da urna para que ela seja segura independentemente de quem as fabrica. Esse hardware de segurança faz com que nem mesmo o fabricante consiga executar o sistema na urna. A gente não vai conseguir rastrear 570 mil urnas. Então ela tem que estar segura, independentemente de ter um policial militar vigiando, ou alguém da Justiça Eleitoral vigiando. E tem aquelas dúvidas, né? Por que não tem um comprovante impresso? Dá para hackear? A gente consegue dar uma testada e você mostrar aqui, tirar algumas dessas dúvidas? Sim, com certeza. Esse é o modelo 2020. É o primeiro modelo que a gente vai usar no terminal do mesário, uma tela sensível ao toque. 224.999 vão ser dessas. Em primeira mão, por Me Explica, a urna que vai estrear nessas eleições. Aqui eu tenho a urna desmontada. Principal. Tenho uma desmontada aqui para mostrar para vocês. Então ela tem aqui o hardware de segurança, que é um processador. Ele audita isso daqui. E se isso daqui tiver ok, ele começa a executar. Aí esse daqui que vai chamar as outras coisas. Quando você liga, ela não acende ainda. Porque ela está primeiro se auditando para saber se aquilo é autêntico. Antes mesmo da urna ligar, já está girando ali um mecanismo que confirma a sua segurança. Né? Exatamente. Agora ele já entrou o sistema operacional exclusivo da Justiça Eleitoral, baseado em Linux. E, Rafael, tem aquela desinformação, né? Não sai o comprovante impresso, tem que sair, não tem que sair. Qualquer informação que saia para o eleitor, se eu colocasse, imprimisse no papel ou desse algum código para ele pode apresentar esse mesmo código para alguém que está coagindo ele. Ou para alguém que está comprando o seu voto. Do jeito que a urna eletrônica brasileira é projetada e o sistema é projetado, o eleitor pode votar em quem ele quiser, que ninguém nunca vai saber em quem ele votou. Mas a impressora serve apenas para imprimir a 0ª antes da votação, que mostra que a urna tem 0 votos para cada candidato, e ao final o resultado daquela eleição, que fulano teve tantos votos, ciclano teve tantos votos. Tá claro agora? Vai ser preso aí, tá armado? É a comunicação, é o microfone, é a arma do jornalista. Boa tarde. Rafael, onde estamos? Aqui é a sala de abertura dos códigos-fonte. Todo o sistema da urna eletrônica, o sistema de votação, apuração e totalização são lacrados conforme a lei. A lei descreve que a gente tem que abrir esses sistemas para as entidades fiscalizadoras, nos casos partidos políticos, OAB e Ministério Público, até 6 meses. Mas a gente, em resolução, o TSE, ampliou isso para até 16 classes de entidades, né? Que inclui Câmara dos Deputados, Senado Federal, TCU, Polícia Federal, Forças Armadas, entre várias outras. E explicando para um leigo como eu, no caso. Na prática, como é que é? O pessoal senta nesses computadores e aí vai entrando no software? Eles podem olhar o código-fonte, que seria a receita do bolo. Se você olhar a urna como um computador, o computador vai executar uma receita de bolo, né, para sair um bolo no final, que é o dado processado. Então é fundamental que eles olhem essa receita do bolo para saber se, quando chega o voto de um determinado candidato, se ele é somado da forma adequada, se o voto fica armazenado de uma forma adequada. E ao final é feita uma cerimônia de lacração, que é transformar essa receita de bolo numa linguagem que o equipamento reconheça. Isso é feito diante dos partidos, diante do Ministério Público e de todas essas entidades que quiserem comparecer. Qual a próxima parada do tour, Rafael? A gente vai no depósito de urnas para mostrar onde fica a Reserva Técnica Nacional do TSE. Olha isso, cara. É surreal.
Eu vi que a gente foi descendo, quase que o bunker, a segurança das urnas eletrônicas e isso tudo aqui de urna. A gente tem aproximadamente 15 mil urnas. Então, temos urnas aqui desde o modelo 2009 até o modelo 2020. Aqui é o processo de conservação delas. Então, nós ligamos frequentemente todas as urnas do país para carregar as baterias, que são essas daqui, ó. Elas estão sendo recarregadas, essas baterias, usando o próprio carregador da urna eletrônica. Cada urna tem sua própria bateria. E quanto tempo dura a bateria carregada de uma urna eletrônica? Nas urnas novas, a gente calcula que ultrapassa 14 horas. E quanto tempo dura a bateria da sua câmera aí? 4. Ou seja, a urna eletrônica é muito melhor, dura mais confiável, tá vendo? Todo o desenvolvimento da urna, a gente vai passando por aprimoramentos. Por exemplo, acho que esse modelo aqui já tem um outro aditivo no plástico que é para evitar a propagação de fogo. E se pegar fogo, o plástico não vira um elemento inflamável. Então a gente já viu aqui, Rafael, teste de fogo, teste de água, passa álcool e no fim disso tudo ainda dá para preservar ali o voto do eleitor. Claro que a urna não vai passar por isso tudo, né? Porque não é um filme de ação, de aventura. Mas se passar, ela consegue salvar, né? Já teve até, inclusive, urna que pegou fogo e depois a gente ligou ela ligou normalmente e estava lá com os dados preservados, inclusive funcionando. Olha aí, eu achando que a urna não era um herói, um super-herói de filme, mas é, sim. Exatamente. Nunca tive num lugar tão apropriado para ligar para o nosso advogado e tirar aquelas dúvidas legais sobre essa questão de urnas, votos. Vamos lá. Oi, doutor Marcelo. Vem cá, existe algum impedimento legal para voltar com o voto impresso? E aí, Fran? Não há impedimento. Existe a necessidade de você seguir uma emenda constitucional, que é de fato um rito muito mais específico, muito mais complexo para alterar uma Constituição Federal. Por exemplo, o quórum, que é a quantidade de deputados que vão votar para alterar essa Constituição. Ela é muito maior. Então é mais complexo, mas você pode, de fato, alterar. Inventar fake news ou levantar hipótese de fraude nas urnas eletrônicas durante a eleição, isso é um crime de alguma forma? Fran, entende-se que sim. Estaremos diante de um atentado ao Estado Democrático de Direito a fazer esse tipo de declaração sem apresentar qualquer prova. E especialmente quando você faz uma falsa alegação, você está criando uma instabilidade democrática e isso causa um risco de fato com esse tipo de grave ameaça. Especialmente quando a gente trata do processo eleitoral, Fran. E é importante registrar que até hoje nunca foi constatada uma fraude nas nossas urnas eletrônicas. Você sabia que antigamente dava para votar num macaco como prefeito da sua cidade? Damn. Macaco Tião foi um chimpanzé do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, mais antigo do Brasil, com mais de 80 anos de história, inclusive. O zoológico, não o macaco, claro. O Tião, que tem esse apelido em homenagem ao padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião, chegou lá ainda filhote e sempre foi o queridinho do lugar. Ele era amado pelas crianças e pelos visitantes e sempre se destacava pelo seu temperamento difícil, vamos dizer assim. É que o Tião era mal-humorado mesmo, ele não gostava do pessoal que se amontoava perto ali da sua jaula e, em protesto, o que ele fazia? Ele atirava suas próprias fezes no público, que coisa adorável. E parece que, de propósito, ele dispensava esse tipo de tratamento mais especial aos políticos que iam lá no zoológico para inaugurar alguma obra, prestar homenagem ou fazer uma cena como é típico dos políticos mesmo. O ex-governador do Rio, Marcelo Alencar, foi alvo dos petardos fétidos de Tião, assim como o então prefeito Júlio Coutinho, que recebeu um tiro de cocô bem no meio da cara, numa cena histórica que foi transmitida no Fantástico com direito à narração de Sérgio Chapelin. Olha que momento precioso da história da televisão brasileira. E talvez por esse desapreço aos políticos que o Tião tenha resolvido se lançar candidato. Claro, não foi o chimpanzé que decidiu em 88 ir lá no TRE registrar a candidatura dele, mas os famosos humoristas da Caceta Popular, com apoio do deputado Fernando Gabeira, na época, que resolveram colocar o nome do Macaco Tião como forma de protesto naquelas eleições. O resultado? Mais de 400 mil votos, o que colocaria o Tião como o terceiro mais bem votado nos resultados finais. Olha só, o Tião chegou a entrar para o Guinness World Records como o chimpanzé a receber o maior número de votos no mundo. Não sei se ele teve outro concorrente. Claro que isso só rolou porque na época ainda não tinha a urna eletrônica. Então qualquer um podia escrever o que quisesse na cédula de papel. A urna eletrônica veio a ser adotada no Brasil em 1996.
coincidentemente, o ano em que Tião faleceu aos 33 anos de idade. O velho Tião hoje tem monumento em sua homenagem no Zoológico do Rio de Janeiro, mas o monumento não tem as suas fezes, o cocôzinho que ele gostava de atirar no pessoal e nos políticos em especial. Vamos falar agora com o professor Ronilson Pacheco, mestre que vai ensinar para a gente sobre sistema eleitoral e que é brasileiro lecionando nos Estados Unidos, ou seja, vai falar para a gente na teoria e na prática de quem vive e entende sobre eleições no Brasil e nos Estados Unidos. Professor Ronilson, primeiro eu queria que você desse uma apresentação geral do sistema eleitoral americano, que já é complicado, mas eu não quero exatamente essa parte dos colégios eleitorais, dos estados, primárias, nada disso. Eu quero saber sobre o sistema eleitoral na hora que o americano vai votar, por correio, nas ruas, na urna, como é que é isso? Como um brasileiro e tão acostumado com as eleições, a votação eletrônica, né, as urnas eletrônicas no Brasil, eu apresentaria o sistema eleitoral americano como uma grande confusão. É super confuso, cara. Mas funciona para os americanos. E eu acho que a grande dificuldade aqui é que você não tem um sistema muito uniforme, né? Como você não tem uma instituição como o TSE para poder organizar as eleições de uma maneira geral, assim, única, fica um pouco confuso, porque os estados eles podem intervir muito nas políticas eleitorais. E, Ronilson, a gente ouve também muitas críticas, principalmente do Partido Democrata, sobre como o próprio sistema de votação americano muitas vezes atrapalha que certas comunidades e camadas menos favorecidas da população possam ir votar. De certa forma, o próprio sistema atrapalha aqueles que mais precisariam de representatividade na democracia. Como é que isso acontece? Comparando com o Brasil, os votos que são pensados a partir dos estados, né? Os senadores representam os estados, aí cada estado tem a sua população e tal. Aqui nos Estados Unidos são os distritos, e tem a política eleitoral aqui diz que os distritos eles têm que ser desenhados de uma maneira que ele tenha mais ou menos a mesma população, quantitativamente. Aqui, dando um exemplo, para ficar mais compreensível, você pode espalhar a população democrata em distritos diferentes, de maneira que aquele distrito, a quantidade de voto democrata ela fique bem menor, e, ao contrário, você pode concentrar uma determinada população, um desenho de um determinado território, você sabe que é majoritariamente republicano, como sendo um único distrito. Então, você aumenta a quantidade de eleitores. Outra coisa que você pode fazer é dificultar o acesso às sessões eleitorais, com os documentos que você exige, por exemplo. Tem estados que exigem muita coisa, muita documentação, você tem que estar muito certinho burocraticamente. Isso aí tira os ilegais, isso aí tira os latinos, isso aí tira muitos negros. Há uma tendência desse voto ir para o campo mais progressista. Você tem várias formas, e esse é um grande assunto aqui nos Estados Unidos nesse momento. E se a gente pegar as duas últimas eleições, a gente teve Trump e Hillary, depois Trump e Biden, como é que esses dois processos servem para ilustrar algumas dessas questões sobre o próprio sistema eleitoral americano, Ronilson? Propriamente nas duas últimas eleições, obviamente você tem uma certa familiarização com o processo eleitoral, como ele é nos Estados Unidos, por mais caótico que ele seja, e você tem a eleição de Donald Trump, em que tudo isso não só entra em xeque, como isso meio que vira uma grande panela de pressão, na medida em que ele tensiona, dizendo que as eleições foram fraudadas. Nunca foi colocado em xeque a questão do voto pelo correio, por exemplo. O SPS sempre foi uma das instituições mais confiáveis dos Estados Unidos. Ele colocou isso em xeque, se era válido e quão verdadeiro era aquele voto e aquele resultado. Então, todo esse sistema é colocado em xeque a partir dos muitos apontamentos de fraude, mesmo que não tenha sido encontrado nenhuma, é reconhecido que eles têm muitos pontos de fragilidade. A própria forma do sistema eleitoral acontecer, que faz com que o governo federal cuide apenas das eleições federais, do Senado e da presidência, e deixa os estados livres para fazer a sua política eleitoral como quiser, dependendo da maioria na sua casa legislativa. E, Ronilson, uma última pergunta que é bem direta, mas talvez seja a mais difícil de você responder. Comparando o sistema eleitoral brasileiro e dos Estados Unidos,
qual que você diria que é o mais democrático? O sistema brasileiro é mais democrático na medida em que ele é muito acessível. Todos os cantos do Brasil, a urna consegue chegar. Nesse sentido, o brasileiro é muito efetivo e eu acho que ele é mais democrático. O sistema eleitoral americano ele ainda tem um background, um legado assim da sua história segregacionista muito forte. O sistema eleitoral brasileiro é muito mais efetivo. Talvez por isso ele seja tão incômodo, né, para os antidemocráticos. O que eu espero do Brasil depois das próximas eleições é que seja possível viver minimamente com mais dignidade. Uma eleição dessa, como vocês viram, a urna eletrônica tem muitos detalhes, dá muito trabalho de ser feito, distribuir todas as urnas do país. Então é muito importante que vocês valorizem a democracia. E valorizar a democracia é buscar informações sobre os seus candidatos e votar, colocar a sua opinião por meio das urnas eletrônicas.